Bom dia, queridos. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Escola do Espírito. Hoje nós vamos abordar a resenha da nossa Escola de Sabedoria do mês de março. Eu tô diferente aqui, né? Não é o pastor Everton que está aqui hoje, mas eu tô aqui, pastor Lucas está aqui para estar junto com vocês, e eu não tô sozinho, né? Tô junto com um homem que ministrou na Escola de Sabedoria, apóstolo Leandro Gefini. Dá um bom dia aí, pai. Bom dia, queridos, graça e paz seja ao teu coração. É isso aí, estamos aqui, estávamos com saudade de vocês. Obrigado por terem esperado pela gente. E esse momento é muito aguardado, né? A nossa Escola de Sabedoria tem sido uma grande bênção, tem gerado muita edificação aos líderes, às pessoas que têm visitado e conhecido. E ela brota, a gente nunca consegue abordar tudo que Deus nos dá no dia da escola, no tempo que nós temos ali disponíveis para ministrar. Sempre deu, como o tema de hoje, que é sobre a pesca maravilhosa, o barco sempre transborda, né? Muito. Então a ideia de fazer essa resenha da Escola do Espírito é para a gente com mais calma e responder as perguntas que vão chegando ao nosso coração ao longo dos dias, as perguntas que as pessoas também fazem naturalmente sobre aquilo que foi ministrado, aquilo que brota, né, da equipe. Hoje está aqui comigo o pastor Lucas, né? Eu pedi que ele disse, olha, busca as perguntas, né? E hoje nós estamos aqui para responder. Lembrando, você que está ouvindo agora aqui pelo canal do YouTube, você também pode deixar a tua pergunta aqui nos comentários, a nossa equipe vai anotar, e isso vai justamente para a nossa base de construção dos demais podcasts, e vai ser uma alegria para a gente resolver. Lembrando também que agora a transmissão, né, do nosso podcast acontece aos sábados, é isso, Emerson? Às 9 da manhã, no sábado, às 9 da manhã, a transmissão desse podcast da Escola do Espírito, que no mês de março nós trabalhamos sobre Lucas capítulo 5. Tem tema, hein? Meu Deus, tem muito tema para abordar aqui. Só na conversa antes do podcast, a gente já trabalhou tanta coisa. Como é que chama moderno agora? Do briefing, né? No briefing, Só no briefing do podcast a gente já começou fazendo muita pergunta, já respondendo muita coisa, já fluiu além do nosso próprio briefing. Então, espera aí pelo menos alguns podcasts sobre o mesmo tema, porque tem coisa muito profunda aqui nesse podcast. Eu usei o tema da minha Bíblia, a pesca maravilhosa. Eu gosto muito dessa palavra, né? Apesar de a gente pegar esses adjetivos, às vezes, usar ele para coisas menores, né? Quando precisa de um bom, a gente já está com ele saturado. Bom, né? Mas a maravilha é a construção de algo aparente que não existia. Tipo, quando um milagre, por exemplo, de Deus gerar um novo membro, gerar um novo órgão. Maravilha, né? É uma maravilha, né? E o tradutor aqui da Bíblia, que eu uso, que é a Revista Atualizada, ele usou esse tema, pesca maravilhosa. E nós tratamos disso na Escola de Sabedoria, e a gente quer conversar um pouquinho com você. Se você for abençoado, compartilha depois, curte aí, se inscreve no canal. Vai ser uma alegria estar com você nesta manhã. Quando nós começamos a ministração da escola, na segunda-feira, a hora que eu comecei a leitura do texto, veio uma palavra no meu coração, que é o versículo 1 do capítulo 5. O evangelista Lucas, que está escrevendo o evangelho, ele coloca que aconteceu. Aconteceu que apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, mas na hora que eu estava lendo assim, não foi uma coisa que eu havia escrito, ou aconteceu. Sabe, me veio uma alegria tão grande, porque falando ministerialmente, de propósito de vida, eu sempre quis trabalhar com uma coisa de verdade, sabe? Quis trabalhar, fazer algo com a minha vida que fosse importante. E quando eu li essa palavra naquele dia, até se tu for lá visitar a mensagem, ela está aí no canal, a Escola de Sabedoria de Março,
Você vai ver a ênfase que eu dei a isso. E quando eu li assim, lá no púlpito já, aconteceu, eu digo, cara, eu estou trabalhando com a verdade, eu estou trabalhando com a história. Não apenas uma história narrada por um historiador humano, mas uma inspiração daquilo que, como o céu enxerga, o fato de que aconteceu. É verdade para nós. Aconteceu. Que coisa maravilhosa, né? Sim. Não é uma lenda, certa vez, Não. alguma coisa, era uma vez. Era uma aconteceu, vez. é concreto. Aconteceu, aquilo veio assim É como firme. um raio sobre mim, sabe? Cara, eu estou trabalhando com algo que aconteceu, eu estou trabalhando com a verdade, eu estou trabalhando com fatos, né? Que ao coração daqueles que têm fé, é muito mais o fato de não se ver, não tem uma foto, não tem um vídeo, não tem uma imagem, mas isso não muda a verdade da fé que a fé constrói no coração, de que isso aconteceu. E o contexto da mensagem, nós falamos sobre esse momento onde Jesus ele vai até ao lago de Genezaré, ele vê 2 barcos junto à praia, e ele pega um barco, que era o de Simão, e ele usa como uma plataforma para ensinar as multidões. Outra coisa que chamou a atenção aqui foi justamente isso, né? As multidões. Quanto que é uma multidão? Uma multidão não tem como mensurar, né? Já é muita coisa. Mas multidões no plural já é um outro significado, né? Mas eu fiquei estudando uma palavra depois disso, tentando entender isso, e a gente usa uma palavra assim, quantas pessoas tinham? Ou quanto de comida tinha? A gente, olha, tinha o bastante, né? E essa palavra bastante significa tinha muito e bastou. Suficiente. Era o suficiente. Mas Jesus nunca usou isso em relação à colheita de almas. Nunca era o bastante. Então, eu não sei quanto era para ele uma multidão, mas à medida que fechava essa multidão, era como se ele abrisse outra, né? Era sempre transbordante, né? Sempre transbordante. O reflexo do caráter de Jesus é sempre ser transbordante em todas as coisas, né? Algo também que realçou muito ao meu coração, e eu acho que vale a pena a gente abordar aqui isso, sobre a realidade da Igreja Apostólica. A restauração da Igreja Apostólica traz uma realidade que as pessoas ainda têm muita dificuldade para lidar. Uma igreja que as necessidades das pessoas são importantes. Totalmente, isso é igreja, mas ela não é a prioridade. E o texto diz que eles haviam pescado a noite toda, não pegaram nada. De manhã estavam lavando as redes e Jesus precisava pregar. Sim. Ele não resolve o problema deles. Ele pede o barco. Era como se Jesus, assim, eu estou cheio de problema, né? Eu fico imaginando quanto pode ser uma pesca frustrada, pescar a noite inteira. Tem gente que não pegaram nada. Como assim? Nada. E eles ainda, mesmo não tendo pegado nada, eles estavam se ocupando na manhã em consertar e arrumar as redes. Todo o trabalho estava acontecendo. Sem resultado nenhum. Né? Eu fico olhando para líderes, né? O quanto eu avalio o meu nível de eficiência, de realidade, né? Parece muitas vezes que a gente não está apanhando nada, não está acontecendo nada, né? Mas Jesus é ciente da necessidade. O texto vai mostrar, Jesus é consciente da necessidade. Ele sabe o que eles estão passando. Ele vai resolver, mas ele não desvia do propósito. Primeiro tem um propósito. Primeiro ele vai cumprir o propósito daquilo que realmente é a função. Ele pede o barco, ainda pede uma... É como se Jesus olhasse para eles no meio daqueles sofrimentos e ainda pedisse uma oferta. Faz alguma coisa, né? Me dá alguma coisa. Parece a situação de Eliseu quando vai visitar de Elias, quando vai visitar a viúva. Ela está procurando alguns cavacos para poder fazer alguma coisa, para poder comer e morrer. E ele fala, primeiro faz um bolo para mim. Tá tentando puxar, mas como assim tu me pede alguma coisa? Eu que estou necessitado. Exatamente. Deus tirando o povo do Egito, manda o povo ir oferecer no deserto. Né? Ou seja, todo o milagre de Deus, ele vai
ele vai precisar de um material da nossa fé para trabalhar, né? E parece, às vezes, que ele não está se importando com as minhas necessidades. Mas, na verdade, ele está construindo uma realidade. E a Igreja Apostólica, quando eu entendi isso, esse papel, ela cria, num primeiro momento, uma área de tensão muito grande. Sim. Porque as pessoas estão igual o paralítico da Porta Formosa, esperando receber alguma coisa. E o que elas estão esperando receber, eu olho no bolso, eu não tenho. Né? Eu olho no bolso e eu não tenho, mas eu tenho alguma coisa. Sim. E o que Pedro e João têm é a realidade da Igreja Apostólica. E essa é a grande questão, até mesmo a respeito do paralítico da Porta Formosa. Porque ele pede alguma coisa que ele acha que ele precisava, mas o que os discípulos tinham para ele era o que ele precisava de verdade. Porque ele queria sobreviver àquela vida. Ele queria só uma esmola. E o que os discípulos fazem, o que os apóstolos fazem para ele, é a cura, é algo além do que ele estava esperando. Então, Jesus ele chega aparentemente pedindo alguma coisa para eles, sendo que eles não tinham nada. Só que Jesus queria mudar a realidade deles, né? Eu não sei quanto tempo durou o sermão, o ensino de Jesus. Uma coisa que eu notei é que Jesus sempre se assentava, né? A calma, a confiança no poder, na unção, ele sentava e ensinava. Eu não sei quanto tempo dura, mas eu fico imaginando a luta de iniciar a audição, de ouvir aquela pregação, o coração deles, mas à medida que eu tenho, o texto me dá uma pista clara disso, que à medida que Jesus está ensinando, a palavra se cumpre, a fé começa a ser gerada no coração deles. Então, às vezes a gente está angustiado, nós estamos sofrendo e nós negligenciamos o culto, a pregação, quando na verdade estar ali mesmo angustiado, mesmo tendo passado por uma situação adversa, a palavra vai gerar fé no meu coração. Quando Jesus der uma instrução, o meu coração está preparado. Jesus termina de pregar e ele diz para ele assim, vai ao largo, vai no mais profundo, vai mais profundo do que tu ficou tentando no raso, agora vai no profundo. Por quê? Porque tinha amanhecido. E os peixes, eles pescavam à noite porque era a hora que os peixes subiam. Sim. Né? E quando vinha o sol, eles queriam a água mais fria, os peixes desciam. Então Jesus vai ao largo, vai mais fundo, porque os peixes vão estar mais no fundo. E Pedro dá essa resposta que me deixa claro que a fé foi construída, porque ele diz assim, mestre, nós trabalhamos a noite toda, a nossa realidade é essa aqui, ó. Nós usamos as nossas habilidades, nós usamos os nossos recursos, nós usamos tudo o que nós aprendemos nessa noite. E nós não pegamos nada. Mas, a vírgula, esse é o poder da palavra, de pegar aquilo que seria um ponto final e colocar uma vírgula. Mas, sobre a tua palavra tem crédito, tua palavra gerou fé no meu coração. Sim. Lançarei as redes. Ou seja, Deus me dá uma palavra, eu dou uma atitude, eu transformei, ou seja, a confiança que a palavra gerou no meu coração, Sim. eu transformo em uma crença. O que faz ele lançar as redes é a crença. E aqui nós construímos a base, né, para essa escola de sabedoria. O que aconteceu? No versículo 6, a estrutura rompeu. E aqui brotaram muitas questões, né? Muitas perguntas Muitas. Acerca desse momento que foi a ênfase, né? Foi Sim. o que Deus falou no meu coração. A gente ministra muitas vezes esse texto. Ele é um texto muito, muito profundo, muito especial. E a ênfase que o Senhor colocou foi justamente nesse versículo 6. Como lidar com o rompimento das estruturas. As redes rompiam, ou seja, teve mais pesca do que a capacidade deles de coletar. Sim. Eu queria começar com uma primeira pergunta. Manda aí. Mas essa primeira pergunta, ela vem um pouco antes. Sim. Ela vem um pouco antes do versículo 6. Porque o versículo 6, ele é como se aparentemente fosse um resultado de tudo. Só que o pai começou a pregação falando lá na Escola de Sabedoria,
a respeito da palavra de Deus. Quando Simão ele recebe a palavra de Deus, ele tem uma palavra agora. Agora ele está andando sobre um fundamento, sobre uma coisa firme. Que a gente tentou, a gente tinha recurso, a gente tinha experiência, sabedoria, instrumento para fazer, mas ele não fez nada. Mas agora a gente tem uma palavra. Como que o ministro... Porque os peixes rompendo as redes, ele é um sinal de alguma palavra que a gente recebeu. Como que o ministro fica sensível a ouvir a palavra de Deus, se manter fiel a ouvir a palavra de Deus, mesmo até ele ouvir, o pai mesmo falou na escola de sabedoria, e veio a minha palavra do Senhor. Como que ele chega, ele permanece sensível para ouvir a voz do Senhor e ouvir a palavra concreta do Senhor? Vai e faz agora. Como que ele permanece fiel a ouvir essa... Sim, o caráter de Deus a gente vai observar em toda a Bíblia, toda a Bíblia. Eu até tenho uma mensagem sobre isso, o caráter transbordante de Deus. Deus é sempre transbordante. Sim. Ele faz um universo desse tamanho todinho para colocar um planetinho aqui e colocar a gente nele. Uhum. Ele sempre é transbordante, né? E não tem nada pequeno para Deus, assim como não tem nada impossível, também não tem nada pequeno para Deus. Sim. Eu gosto muito quando Spurgeon dizia, né? Nunca chama de pequeno aquilo que Deus resolveu morar dentro, né? Onde Deus está, automaticamente é grande. Então nós muitas vezes criamos metas, criamos estruturas, Sim. criamos logísticas para acomodar aquilo que eu acho ser uma grande colheita, aquilo que eu acho que dou conta de carregar no meu barco. Uhum. Aquilo que eu acho... Esses dias eu estava passando em um lugar e eu vi uma igreja que já era um prédio usado para igrejas e tal. Um prédio que comportava algumas pessoas, talvez aí umas 50 pessoas. E alguém alugou aquele prédio e fez uma reforma assim, transformou numa catedral. E eu passava ali na frente e eu ficava assim, absurdado, quem diz a pastora Neide. Digo, meu Deus, que estrutura que eles estão fazendo em cima disso, mas a capacidade pequena. Ainda era em 50 pessoas, 60 talvez. E eu passava ali e eu não me conformava. Passava ali e eu não me conformava. Sim. Porque eles gastaram muito recurso, muito dinheiro. E sob uma perspectiva de 60 pessoas. Sim. Né? 60 vidas numa cidade de 300 mil almas. Aí, de tanto eu insistia, Deus falou no meu coração, eu digo, calma. Eles estão fazendo sobre a ótica da fé que eles enxergam. Uhum. Eu, particularmente como líder, né? Aí acho que entramos na tua pergunta. Sim. Eu não traço nenhuma meta, nenhum alvo de estrutura sem ouvir muito a Deus. Por quê? 2 fatores. Primeiro, eu posso colocar abaixo daquilo que é o que Deus quer fazer. Uhum. Esse é o perigo maior, né? Exatamente. Sim. Por exemplo, quando nós compramos essa área aqui, a primeira parte do terreno, nós fizemos um projeto para uma igreja enorme. Uhum. Para aquilo que nós tínhamos na realidade quando viemos para cá, para a tenda. Sim. Né? Era um projeto grande, só que eu comecei a orar, buscar a Deus, e as coisas estavam fluindo, os recursos estavam vindo. Eu ganhei o projeto para fazer aquela igreja para 600 pessoas. Sim. Né? Porque até aquele tempo a gente tinha 100 pessoas. Então uma igreja de 600 era tantas vezes mais, né? E em 3 anos nós tínhamos as 600 pessoas. Sim. Né? Então a realidade, se eu não tenho ouvido a Deus, e Deus me fez esperar, e depois nós compramos essa área, e o projeto mudou para 2.000 pessoas, né? Então ainda está aquém também. Sim. do que nós planejamos, mas foi dentro de uma realidade daquilo que Deus falou, né? Não a realidade que eu estou vivendo. Então eu acho que o ouvir a Deus até que Ele fale. Quando nós construímos
a primeira parte desse galpão, por exemplo, que está aqui agora, eu digo, Deus, que tamanho que eu faço? Para quantas pessoas eu faço? E eu estava orando. E a preocupação nossa não deve ser com o tamanho em si. O tamanho é apenas para você não fazer besteira, né? Mas para ter uma realidade daquilo que Deus está querendo fazer, não que eu almejo, não a minha meta pessoal de tamanho. Eu quero uma igreja, eu sonho com uma igreja de tantas 1000 pessoas. Não. Mas talvez ele me queira pastor de uma igreja de 100 pessoas numa ilha da África. E eu vou ser um sucesso. sim, Né? Então, essa medida humana de sucesso, de competição, ela é uma coisa a ser vencida. Mas apenas para que você ande numa realidade de Deus. E eu orava a Deus, e eu vou ganhar uma alma. Eu sempre saio de casa para ganhar uma alma. O meu desejo hoje, eu quero ganhar pelo menos uma alma hoje. Eu quero tocar a vida de uma pessoa hoje. E eu oro todos os dias para isso, uma a mais. E eu cheguei no shopping para pagar algumas coisas na época. E eu vou falar de Jesus para um jovem que está entrando no elevador com um carrinho de construção. E eles estão desmontando o cinema que vai ser feito novo. Eu chego lá, tem uma pilha de poltronas. Eu ofereço nosso serviço para tirar aquelas poltronas. Eles oferecem para doar aquelas poltronas para a igreja. E nós recebemos ali 300 poltronas. Então Deus estava falando um número que eu deveria dar o próximo passo. Sim. Entendeu? Sim. Então eu sabia, né? E ficou um bom tempo, essas poltronas foram uma bênção para nós, né? Depois a gente trocou e Deus foi mudando essa realidade. Então, o caráter transbordante de Deus sempre vai romper as nossas estruturas, sempre vai transbordar. Nós temos que entender que o crescimento exponencial de Deus vai nos fazer ser abençoados, mas também vai abençoar outras pessoas. Quantas pessoas que nós ganhamos para Jesus? Quantas pessoas que nós ganhamos, que estão servindo, que estão fazendo a obra de Deus, e estão fazendo a obra em outros barcos? Sim. Nós transbordamos. No final a gente vai transbordar. Exatamente. Né? Agora, a gente lidou bastante nessa escola com essa estrutura, com esse rompimento, como eu lido, né? Sim. Com esse rompimento. As redes rompem. Né? A estrutura rompe, o barco começa a ameaçar virar. E aqui nasceu essa mensagem no sentido central desse rompimento das estruturas. Como lidar com o rompimento das estruturas? Agora nós temos uma palavra, nós já recebemos uma instrução do Senhor. Nós, como Pedro, ele precisou pegar as redes, entrar no barco, pegar seus companheiros e ir seguir a palavra do Senhor. Ele já tinha tudo isso. Como que a gente se prepara racionalmente? Porque nosso desejo, o pai mesmo falou sobre a gente, a nossa estrutura, nosso pensamento de sucesso ser uau, incrível. Mas agora a gente tem uma palavra concreta do Senhor. Como que a gente se prepara para esse crescimento, mesmo ele sem ele ter acontecido? Eu lembro de uma situação que o pai passou para a gente algumas vezes a respeito dos cálices de ceia. Sim. O pai fala, eu quero 600 cálices de ceia no domingo, nos cultos de domingo. Porque Deus havia falado. Mas não tinha 600 pessoas. Não tinha. Como que a gente se prepara? Beleza, nós temos uma palavra. Como que a gente se prepara? Quais as atitudes que a gente precisa ter para esperar, para a chegada desse crescimento? Isso é maravilhoso. Acho que o ponto aqui para construir uma base para essa resposta nós vimos muito isso. As pessoas ouvem testemunhos como esse que a gente está contando aqui e elas podem gerar uma empolgação de que copiar a estética resolve o problema. Então eu também vou colocar lá 600 cálices e vai acontecer. Vai afundar. Eu também tentei andar sobre a água lá em Cafarnaum. E eu afundei. E eu sou discípulo de Jesus. Sim. Mas eu afundei. Porque a base disso é a fé. E a fé só vem quando eu tenho uma palavra, não é uma informação a respeito de algo. Isso é logos. Sim. A fé vem por rema. Quando a palavra, a informação se torna palavra dizente de Deus ao meu coração.
Então, muitas pessoas saem na arrancada, elas ouvem testemunhos, elas vão a conferências. Uau, eu vou chegar lá, vou vender os meus móveis, vou comprar mais cadeira, vou avisar minha mulher, vou vender o meu... E isso não funciona. Definitivamente não funciona. Não é a estética que traz o crescimento. Assim, por exemplo, vamos supor a confusão que acontece de poder e barulho. Eu gosto muito dessa analogia. Né? Eu posso pedir para o Emerson lá no equipamento de som da igreja colocar o barulho de um motor de avião. Vai ficar igualzinho, nós temos bastante potência de som para isso. O prédio não vai decolar. Sim. Barulho não é a mesma coisa que poder. Agora, se tu for no aeroporto e ver e ouvir um avião decolar, aquele poder gera barulho. Sim. Barulho não é importante, eles queriam até tirar esse barulho. Se pudesse eliminar esse barulho e fazer o avião voar mesmo assim, melhor. O barulho é uma consequência do poder estar em movimento. Mas as pessoas pensam assim, se a gente fizer barulho, vai ter poder. Mas não é. Se eu copiar, já sei. Se eu pegar a parede preta, vai bombar lá. Se eu botar essas luzes, vai acontecer comigo. Se eu comprar um som melhor... E não é a estética, isso é pirataria. E o que nós vimos tudo, mas muito. Não tem essência, né? Cada igreja que Deus abençoa, nasce um monte de pirataria. Sim. Não é uma reprodução natural da unção. Sim. É apenas uma pirataria. Você vê agora, eles usam essa paleta de cor, agora a gente vai tudo usar essa paleta de cor. Eles sobem a montanha vestido de laranja, agora vamos todo mundo subir a montanha. Não que não seja boa a estratégia. Sim, sim. Só que muitos líderes se frustram, mas muitos, porque eles pensam que uma vez copiando a estética, eu vou ter a longo prazo o mesmo resultado, e isso não é igreja. A palavra foi para eles, né? Isso não é igreja, né? A estrutura, eu estava falando, o propósito, por exemplo, da pregação. Eu sou um pregador. Deus me chamou para pregar. Eu não queria ser um pregador. Eu não sonhei em ser um pregador. Não, Deus me chamou e eu vou dar uma resposta quanto a isso, né? Mas a pregação, ela só tem 2 propósitos. A gente quer complicar demais, quer abranger demais, mas quando a gente encontra o propósito, você consegue ajustar o foco. Só tem 2 propósitos: conversão do perdido e edificação da igreja. Só. Qualquer outra motivação para se pregar, porque muita gente substitui o ferindo de futebol por se tornar um pregador ocasional. Uau, que legal. É muito legal. Agora, né? É o meu hobby agora. E não tem fruto. Sim. Não tem fruto. Porque não está centrado no propósito. Porque não está centrado no propósito. E o propósito precisa se tornar coerente para mim. Então, se eu pegar uma Bíblia na mão e eu pregar para uma multidão, eu sonho em pregar para uma multidão de milhares de pessoas e elas vierem a Cristo, mas eu não saio para a rua para pregar para uma, o meu propósito é incoerente, porque se Deus me chamou, não tenho 1000 pessoas que querem me ouvir, mas eu posso andar pela rua e Deus me dá alguém, uma. Aí mora o estado de coerência, né? De um pregador que é, sem dúvida, uma parte não, essencial para o desenvolvimento de um propósito, desenvolvimento de um chamado, até mesmo de um recebimento de uma palavra. Ele precisa ser totalmente coerente, né? Eu e a mãe fomos visitar o tio, né? O nosso tio lá em São Bento do Sul, Campo Alegre. E o tio Paulo, que foi meu pastor, nosso cunhado. E nós fomos visitar lá no sítio dele. E a árvore onde o teu avô plantou aquela igreja, sim, nasceu de um culto embaixo de uma árvore ali no município de Fragoso. Faz alguns dias que o vô partiu. Sim. E a gente foi lá reunir com a família e tal. E eu e a mãe estavam andando de carro aquela distância toda, desde a cidade mais central ali, que é de São Bento, até onde teu vô andou por ali, achando um lugar. Não tinha ninguém, não tem ninguém hoje. Não tem quase ninguém hoje, né? Eu fico imaginando há 50 anos atrás, quando ele foi lá, tinha menos ninguém ainda, né? E eu fiquei pensando que essa força motivadora, verdadeira do ministério, que leva esse homem a andar a pé por aqueles cantos,
com uma bolsa tiracolo, com os convites ali, com uma mensagem, bater palma naquele sítio que ia mudar toda a história, até dele. É verdade. Ali a filha conhece, as primeiras almas que ele ganha para Jesus, um daqueles jovens vai ser o seu genro, que vai ser pastor, que vai ter um grande ministério. Então, quando nós focamos nessa simplicidade do evangelho, de que eu preciso pregar para um hoje, então talvez chegue essa realidade de ter que lidar com o rompimento daquela minha estrutura de crença. Se Deus me chamou para pregar para um, eu não vou me frustrar por ainda não ter os meus. Porque eu tenho que sair de casa de manhã e eu tenho que pregar para um. E muita gente pensa que plantar uma igreja, primeiro sem chamado, é eu botar uma sala, encher de cadeira e um púlpito, criar uma estética, e eu tenho uma igreja. E eu não tenho. A igreja nasce na rua. Aí eu já conversei com muitos pastores. Eu lembro que uma vez eu estava ajudando um pastor, e a igreja já tinha 10 anos, e ela não andava. E ele pediu ajuda, tal. Eu aí comecei a construir uma análise do que estava acontecendo ali com aquela igreja. E eu disse, quem vai para a rua aqui? Disse, não, aqui ninguém vai para a rua. Ué. Porque não é o meu perfil. Eu não tenho essa... Ou seja, eu tenho vergonha. Tá incoerente. Eu digo, então só tem 2 opções aqui. Ou vocês oram para Deus levantar um evangelizador, ou vocês fecham essa igreja. Porque o primeiro evangelizador de uma igreja é o seu pastor. Você vai ter que romper essa estrutura emocional que faz você ter vergonha de anunciar Jesus. De falar de Jesus para as pessoas. Você tem que rasgar ela. Eu já tive que rasgar ela. Porque eu preciso ser coerente. Eu não vou reproduzir essa cultura de ganhar as almas na igreja se eu não vou para a rua ganhar as almas. E a alma começa na rua, no dia a dia. De bater palma embaixo de uma árvore. Né? Esses dias eu estava num lugar em Florianópolis, visitando um lugar histórico, e tinha uma árvore com umas pedras assim, como se fossem bancos. Eu tirei uma foto e mandei para um monte de gente. O que tu tá vendo? E um monte de gente descrevia o que estava vendo, descrevia o que estava vendo. Só uns 2 ou 3 olharam para mim e disseram assim, eu vejo uma igreja. Entendeu? Vi lugar de piquenique, lugar não sei o quê. E eu vi uma igreja. Eu vi um lugar de pregar o evangelho para 6, 7 pessoas. Né? E eu fiz aquela foto e mandei para as pessoas, tal, o que tu vê aqui, o que tu vê nessa foto, o que tu vê nessa foto, para fazer essa experiência de apanhado, né? Então, o primeiro ponto é ter uma realidade do propósito, do que Deus chamou para fazer, e se Deus chamou, porque tem muita gente que Deus não chamou para isso e está tentando fazer porque acha bonito. Que acha importante, porque vê um certo tipo de poder. É como Simão o mágico. Eu faço encantamento com as pessoas, então eu vejo um poder de verdade. Me vende esse poder. Porque o segredo dos mágicos é comprar um truque. Eles saem pelo mundo, vão pelos países procurando outros mágicos e compram os truques. Então Simão, o mágico, né? Vende esse truque para mim. E não era um truque. Era uma realidade de poder. Então, esse poder sempre vai romper a estrutura. Eu acho que, respondendo, então, de forma definitiva a essa pergunta inicial, o próprio texto responde, no versículo 7. Fizeram sinais aos companheiros. Ou seja, olha para cá, gente. Deus tem dado algo para a gente. Né? O que você traz a tua estrutura para receber também. Entendeu? Traz o teu barco também. Olha, nós vamos transbordar e nós vamos te ajudar a encher o teu barco também. Nós não vamos vender para você como pescar mais no fundo. Nós vamos vender um seminário para você, um curso para você de como pescar uma pesca maravilhosa. Traz o teu barco porque os peixes vão começar a pular para dentro dele também. E a estrutura sempre vai romper. Deus te dá uma meta e a pesca é maior. Jesus dá uma meta para eles. Vai ao largo, lança a rede. Mas a pesca sempre vai ser maior do que a minha estrutura consegue suportar. Então eu acho que dentro dessa construção de estrutura,
é você preparar outros barcos para suportarem o transbordar de Deus. Esse é um ponto. Na questão das estruturas, quando chega o versículo 6, que eles apanham uma grande quantidade de peixes e começaram a romper as redes. A gente pensa que quando chega aqui, a gente acabou o problema. Não, chegamos na grande colheita. Aconteceu, beleza. Mas aqui a gente vê que as nossas estruturas mesmo estão começando a arrebentar. Eu escrevi uma frase anotando sobre isso, que é: a capacidade de Deus está só esperando a nossa capacidade aumentar. O pai falou sobre 3 estruturas: a estrutura espiritual, a estrutura física e a estrutura de liderança. Como que a gente lida com o crescimento equalizado dessas 3 partes para comportar a capacidade de Deus? Porque Deus está só esperando a nossa capacidade aumentar para que Ele possa enviar segundo a palavra dele. Como a gente equaliza essas 3? A espiritual, a física e a de liderança. Muito boa. A questão, por exemplo, nós vimos na igreja, principalmente quando se trata da igreja, com a questão da estética, de eu ter algo aparente para mostrar, tal, é como se eu construísse um carro, um veículo, certo? Mas que tipo de motor eu vou botar nesse veículo? Qual o motor que vai puxar esse peso, esse carro, essa estrutura, né? E o que acontece? Muitas pessoas se preocupam com a parte física da estrutura, de ter uma estrutura que comporte esse crescimento, Sim. mas não se preocupam com o motor que vai mover isso. Sim. E aí elas colocam um motor fraquinho e é óbvio que vai falir. Sim. Entendeu? Então, a minha primeira preocupação com a estrutura é a estrutura espiritual disso. Sim. Quanto mais eu oro, quanto mais eu busco a Deus, quanto mais eu fortaleço a fé, mais essa estrutura espiritual vai crescer. Porque é essa estrutura que vai me dar o poder, o motor, Sim. para o outro estágio do crescimento. Ela que vai ditar, vai lidar com toda a estrutura física. Exatamente, e de liderança, não né? discernir isso. Por exemplo, a gente estuda os avivamentos. Por exemplo, um dos últimos grandes avivamentos foi o de Brownsville, lá na Flórida, né? Uhum. Eles erraram gravemente no avivamento por não entenderem avivamento. Erraram, eu vou explicar. Por favor. O que é um avivamento a nível mundial, como foi, por exemplo, o de Pensacola? Ele tem um propósito de reavivar a vida espiritual das pessoas, Sim. de despertar a igreja para o seu propósito, de restaurar o altar, né, da comunhão, da adoração, mas principalmente das missões. O propósito não era fazer um barco maior aqui. O propósito era chamar outros barcos para levarem. Mas a estrutura de liderança daquela igreja, eles pensam que Deus quer dar aquilo tudo para o barco deles. E eles começam a aumentar a estrutura, endividar a igreja, aumentar a estrutura para comportar cada vez mais, quando Deus estava querendo que eles enviassem. E o que aconteceu? Eles ficaram com uma estrutura enorme, o avivamento passou, e eles têm uma capacidade de milhares de pessoas e hoje não congregam mais do que 800 pessoas lá. Meu Deus. Passou o avivamento. Porque não era isso que Deus estava querendo fazer com eles. Deus queria que eles transbordassem. Né? Exatamente. Entendeu? Então, se preocupar primeiro com a estrutura física, sem se preocupar com a espiritual, ou seja, discernir o que Deus está querendo fazer com essa pesca. Né? O que Deus está querendo falar. Porque aqui, essa pesca maravilhosa para os discípulos, o único propósito era falar, porque eles abandonam tudo e vão seguir Jesus. Eles nunca mais voltam, né? É como se Jesus dissesse assim, ó, vocês viram? Dá para confiar em mim? Sim. Dá para me seguir? Dá para confiar no meu processo? Dá. Então agora, deixa isso aí, Sim. Vem comigo, vou fazer, vocês vão continuar pescadores, mas agora vocês vão se tornar pescadores de homens. Agora que a estrutura de vocês deu certo, agora que vocês são um sucesso... No auge... Larga isso aí. Renuncia. E vão para outro passo. Vou fazer de vocês pescadores de homens. Sim.
Né? Então essa estrutura espiritual é a base. O Spurgeon, mais uma vez, né, quando as pessoas lá em Londres começam começa a virar notícia o que Deus está fazendo, a igreja começa a ganhar uma relevância por causa do seu poder, os jornalistas vão lá visitar ele, conhecer a igreja. E ele disse, então tá, primeiro eu vou mostrar para vocês o sistema de aquecimento, ou seja, o motor. Sim. Né? E ele abre um departamento lá do prédio e tem 700 pessoas em oração. E diz, esse aqui é o sistema de aquecimento, ou seja, vocês estão vendo aqui tudo que está fazendo aqui fora, era como se ele dissesse, né? Eu parafraseando o acontecido, aqui é o motor. Não tem só barulho, né? A estrutura espiritual. Aqui na igreja, por exemplo, na MFA sede, eu sempre digo para os nossos líderes, né? Olha, aqui pastor Lucas é líder de louvor, é um ministério de oração que canta e toca. Sim. Tem que ser um ministério de oração que canta e toca. A dança tem que ser um ministério de oração que dança. A diaconia tem que ser um ministério de oração que serve. E os professores de crianças tem que ser um ministério de oração que ensina as crianças. Então, essa é a estrutura espiritual. E à medida que a física vai rompendo, então nós vamos nos preparando para aumentar essa estrutura. E se nós não der conta mesmo assim, chama os outros barcos, gente. Chama outros barcos. Deixa a gente ir, né? É a primeira estrutura que rege todas as outras duas, né? É a base. A física e a de liderança. Sob a tua palavra. É. Eu não tenho que sair para lugar nenhum até ter uma palavra. Sim. De verdade. Certificar, né? Porque eu estou pronto para obedecer, para esperar. Nós vemos aqui na história espera. Nós vimos aqui angústia, necessidade. Nós vimos aqui muito trabalho ineficiente. Nós vimos vários problemas de liderança que está acontecendo até essa frase. Mas sob a tua palavra. Esse é o maior acerto. Eu lembro muito do Salmo 127. Né? Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, porque aos seus amados ele o dá enquanto descansam. Enquanto dormem, né? Ou seja, o que eles fizeram em buscar a Deus, em edificar, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha quem está edificando, ou seja, é uma parceria. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, é uma parceria. E se eu não estiver fazendo em parceria com Deus, a palavra vai ser inútil. Vou fazer muito e vou colher pouco. É a maior demanda, maior fidelidade à estabilidade na estrutura espiritual, né? Eu vejo essa questão das estruturas, indo para um terceiro ponto de rompimento da estrutura, eu vejo duas perguntas que o ministério produz. Duas perguntas, não só o ministério, a gente está falando muito hoje aqui ministério, mas qualquer liderança. Quando você começa a lidar com liderança, pode ser de um negócio, né? Você faz bem bolo. Vamos falar de um negócio, então, para ver que isso funciona em qualquer área. Sim. Eu faço bem bolo. Eu sei fazer um bolo maravilhoso. As pessoas gostam do bolo que eu faço. Do recheio, da massa. Ele é perfeito. Aí eu penso assim, uau, duas opções. Procuro uma panificadora, uma confeitaria e ofereço meu serviço de fazer bolos. Ou eu abro a minha própria confeitaria. Na primeira opção, eu já sei o que fazer. Eu sei fazer bolo, a padaria me contrata. E eu vou lá e faço bolo. Mas eu penso, não, eu quero empreender. Só que agora aqui eu não preciso só saber fazer bolo. Não é só saber fazer bolo. Eu preciso aprender a liderar e eu preciso aprender a vender. Vender. Esses 3 pontos. Fazer bem o bolo, liderar bem, porque se eu começar a liderar eu vou parar de fazer bolo. Eu tenho que gerar outras pessoas que façam o meu bolo, que sigam a minha receita. Sim. E é aqui que muitos se frustram, porque eles pensam que tem um bom produto, significa que vão ter uma empresa. Então muita gente pensa, eu prego bem, então vou ter uma igreja. Não é isso, Deus não te chamou para ter uma igreja. Você vai ter uma mulher dos outros para cuidar. Puxa. E você não dá conta nem de cuidar da tua. Não, porque pode ver, igrejas frustradas produzem casamentos de pastores frustrados. O que mais sente é o casamento do pastor. Por quê? Está tentando cuidar da mulher dos outros sem Jesus pedir. Já tentou cuidar da mulher dos outros, irmão? O tipo de confusão que dá?
Não é verdade? De Deus, né? É arrumar confusão, vai frustrar, vai trazer dor, né? Sim. Se Jesus não chamar para isso, pregue numa igreja local, sirva a tua igreja local, você sabe fazer o bolo, faça o bolo lá, a tua parte no corpo é fazer esse bolo, e oxalá Deus me desse isso. Uhum. Aqui, ó, minha parte aqui é quebrar os ovos e bater a clara aqui, e essa é a minha parte, eu faço bem isso aqui, e eu contribuo com o reino de Deus nesse aspecto. Sim. Então, essa estrutura espiritual, né, aliada à estética física, ela produz duas perguntas. A primeira inicial de liderança é o como. Uhum. As pessoas ficam anos, a gente vai ficar durante anos apenas descobrindo como fazer. Como que eu faço? Como é o certo a se fazer? Como que eu inicio? Como que eu faço essa liderança? Como que eu abordo as pessoas? Eu cobro, Sim. eu influencio, Nossa, eu inspiro. Como que eu construo essa base? Né? E uma vez que se começa a descobrir os comos, causa uma falsa ilusão de que eu resolvi o problema. Mas eu nem resolvi a metade. Porque a pergunta subsequente é a mais importante. Depois que eu descobri como, eu descobri que sozinho eu não faço. Quem? Quem? Quem vai fazer? A minha estrutura de liderança vai romper. Eu sempre digo que as pessoas que os líderes que me trouxeram até aqui, não são os líderes que vão me levar até o próximo passo. Ou nós vamos crescer, ou nós vamos ser substituídos. Então, um líder que se recusa a crescer é um líder que vai fatalmente ser substituído, porque a rede vai rasgar. E vamos pensar, vamos abrir um parênteses aqui na rede. Uhum. Qual é o problema de rasgar a rede? Fugir peixe. Mas Não. que tipo de peixe? Porque é o seguinte, por exemplo, né, cada igreja local ela tem uma cultura. Uhum. Eu sempre digo, Deus precisa da sua Assembleia de Deus. Deus precisa da sua Deus e amor. É um tipo de rede. Identificação, né? Deus precisa da sua MFA. Uhum. Foi o que Deus disse para mim, eu já tenho a minha Assembleia de Deus. Não faz outra. Eu já tenho a minha quadrangular, não faz outra. Sim. Eu estou querendo te fazer algo contigo específico no que diz respeito à cultura. Nós estamos falando de doutrina. Sim. Né? Então a minha cultura determina a malha da rede. Que tipo de pessoas que eu vou atrair? E isso se encaixa na estrutura física. Física e de liderança. E de liderança. E de Quem liderança. que eu vou atrair, né? É quem que eu vou atrair? Como eu vou atrair é a primeira pergunta. Sim. Que tipo de poder vai fazer? Que tipo de poder eu estou usando para atrair as pessoas? Eu posso fazer um clube. Um clube atrai pessoas. Sim. Eu posso dar comida de graça. Tem Seu um filho. nível, né? Vai alcançar Vai atrair um nível. pessoas. Vai alcançar um nível. Eu posso fazer um evento e atrair pessoas. Ou eu posso edificar uma igreja e vai atrair pessoas. Sim. Né? Então, essa malha, o crescimento vai fazer uma pressão para que a malha se rompa. O problema do romper a malha é que eu perco a identidade. E quando eu perco a identidade, eu perco a minha capacidade de pescar. Por quê? Porque eu vou encher o meu barco com peixe que as pessoas não vão comprar. Pode ir lá na pesca. Sim. O barco de atum, ele vende atum. Sim. O barco de tainha, ele vende tainha. Ele pega, o que ele faz com as sardinhas? Ele descarta, ele dá para as pessoas. Não é assim? Sim. Porque o alvo dele, não é assim? Ele tem uma identidade. Tem uma identidade. Então, calma, né? Vamos aqui. Que tipo de pessoas a igreja verdadeira de Jesus, que tipo de malha ela vai gerar? Sim. Pessoas arrependidas que desejam ser transformadas. O crescimento vai fazer uma pressão para que a malha se abre. Quando a malha se abre, os não arrependidos também começam a entrar, porque eles são grandes. Eles não diminuem para passar na malha. Sim. Eles estão ali no meio. Entendeu, Emerson? Eles não espremem para passar na malha. Então, a rede rasgada, entra gente que não é arrependido, entra gente que não foi transformado, e o caos começa a tomar conta daquele barco. E agora? Por isso era importante, todos os dias, no ciclo de pesca, consertar a rede. Função de João, né? Função de João. João vai até o fim, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, lembrai-vos do amor. Toda a mensagem de João era fundamentada em consertar as redes.
Porque quando a estrutura rompe, eu começo a precisar de mais dinheiro para a estrutura física. Eu começo a precisar de mais gente para liderar. O que acontece? A malha rasga e peixes não arrependidos começam a infiltrar. E eu preciso manter a coerência sobre minha palavra, minha primeira palavra, né? Exatamente. Então essa estrutura de liderança, quando ela rasga, líderes com a motivação certa, ou líderes com agenda própria, líderes com agenda errada, que não estão focados no propósito. Então essa malha bem cuidada, é melhor repartir. Né? Já dizia um ditado, é melhor repartir riqueza do que viver na pobreza. E o segredo para viver na riqueza é repartir riqueza. Transborda. Sim. Pede ajuda. Então essas 3 estruturas, quando rompem, né? Sim. Vem por esse aspecto. Na liderança, na estrutura de liderança, a gente começa a lidar. Porque a espiritual, tudo bem, é o motor, ela é o mais importante e o que vai reger todas as outras. A física, ela é a parte estrutural e de cultura da igreja também, mas a estrutura de liderança é a igreja. São as pessoas. É a base que vai lidar com essa quantidade. Que vai lidar com a quantidade. Exatamente. Porque eu tenho uma capacidade hoje, eu tenho um fazer hoje. Até mesmo a gente falando antes no podcast, o conselho, né? O conselho de Jethro vai reger todas essas outras coisas. A estrutura de liderança, ela é como eu vou lidar, encontrar as pessoas para eu... Busca homens tementes a Deus. Sim. Porque é a malha. A malha. É a malha. Tava tudo sobre Moisés. Exatamente. Tava tudo sobre Moisés. E Jethro olha pra ele vai e fala, rasgar. Cara, tu não vai aguentar. Vai rasgar a estrutura. Mas aí na busca da terceira estrutura, a estrutura de liderança, qual é que é o critério para buscar a malha, tipo de né? pessoa? A malha dessa rede. E é muito bom isso, porque a gente nem falou disso, né? Necessariamente aberto também na escola, mas é uma malha. Olha só. Homens de verdade, homens tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza e homens capazes. Eles são os que vão filtrar todo o resto, né? Exatamente. A rede, a malha, o tipo de estrutura da rede determina quem vai passar. Sim. O crivo daqueles que vão entrar. Você vai ver Paulo falando a Timóteo, construindo uma rede. Né? Se alguém almeja o episcopado, excelente obra deseja, porém é necessário que o homem seja, que o líder, que o presbítero seja um homem simples, temperado, não dado ao vinho, marido de uma só mulher. Ele começa a construir uma malha. Sim. Né? De estrutura de liderança. E Jethro, ele dá uma malha, né? Homens de altar, homens de caráter, homens de relacionamento e, por último, essa capacidade. Né? A capacidade é... Líderes, ele diz, líderes de 10, líderes de 50, líderes de 100 e líderes de 1000. Sim. A estrutura de caráter é a mesma, a estrutura de altar é a mesma, a estrutura de relacionamento é a mesma e a estrutura de habilidade é a partir da minha partida, do meu início. Sim. Quantas pessoas eu consigo sustentar com a estrutura que eu tenho hoje de liderança? Os de 1000 e os de 50 são o mesmo... qualidade, né? A mesma qualidade. A mesma qualidade. Mas o tamanho seria o tamanho do barco. Pois é. E agora? E não é a estrutura física. Física é consequência. Sim. E agora, como discernir, encontrar essas pessoas e como treinar elas para sua capacidade e para discernir a sua capacidade? Por quê? Porque o líder de 50, ele consequentemente vai se sentir menos capaz do que o líder de 100, do que o líder de 500, do que o líder de 1000. Só que ele ser fiel nesses 50, ele consegue subir a sua capacidade. Como que é essa relação do líder que já passou por todos esses crivos, mas ele está em um nível, né? Ele está em um nível, sim, segundo uma palavra que ele tem. Ele tem uma capacidade hoje. Hoje eu tenho uma capacidade para ser líder de 50. De 50. É quase o Ministério do Louvor aqui dentro hoje. Líder de 50. Mas essa é a minha estrutura. Só que eu sei que Deus pode fazer muito mais. Quantas pessoas tem no louvor hoje da igreja?
Hoje com coral tem 50 pessoas, 60 pessoas mais ou menos. 60 pessoas. Então, mas já teve tempo lá atrás que a gente não conseguia liderar 10. Que a gente não conseguia atrair 10. Ninguém queria tocar com a gente. Ninguém queria fazer parte do que a gente estava vivendo. Sim. E dá para crescer. A Bíblia diz que a igreja é um edifício. Sim. Que não está limitado. O fundamento comporta bastante em cima. Agora, a questão é como edificar. Primeiro que eu aprendo, não dá para fazer sozinho. Sim. Eu não consigo crescer sozinho. Eu preciso de ajuda externa. Eu preciso de uma estrutura apostólica. Eu preciso ser liderado ao crescimento. Eu preciso confiar no crescimento. Entendeu? Eu preciso confiar em quem está me liderando no processo. Por mais que a instrução não seja lógica de início. E aqui muita gente é paralisada. Entendeu? Porque não consegue confiar na pausa, no esperar, calma, no edificar. Nós nos empolgamos e queremos rasgar. Sim. Comprar um barco maior. Pelo Rapidão. ímpeto de ter uma palavra. Exato. E é legítimo. É legítimo. Mas eu não tenho estrutura. Uhum. Eu não tenho estrutura espiritual para suportar. Sim. E eu não tenho estrutura física. E eu não tenho estrutura de liderança. Hoje, quando alguém fala assim, eu vou sair de um lugar para 100 pessoas, para um lugar de 500, eu não me preocupo com conseguir um prédio para isso. Não é difícil. Eu tenho absoluta consciência que não é. Para alguns é, mas para mim não seria. A minha maior preocupação seria quem vai liderar. Eu não tenho alguém para liderar essas 500 pessoas. Quem que vai fazer? Quem que vai liderar? Que tipo de pessoa suporta a pressão? Sim. Que tipo de pessoas vai se dedicar ao crescimento? Entendeu? Dessa estrutura de liderança. Quantas dessas pessoas que eu tenho têm agenda própria? Pois essa é uma pergunta. Isso é uma pergunta. Como que líder consegue discernir em quem investir? Sabe? Porque parece, não sei, mas na cabeça de quem vê de fora parece um jogo de sorte. Como? A gente está investindo em pessoas que a gente não sabe se vão dar resposta. É um investimento, realmente. É algo que a gente investe valor, investe tempo, investe oração espiritual. Muito. Mas discernir se elas têm agenda própria. Quais são os sinais que as pessoas emitem? As pessoas emitem sobre isso. Bem, eu gosto de comparar uma mina de diamante. A expectativa de encontrar um diamante deve me levar a uma realidade de que eu vou ter que quebrar muita pedra. Mas muita pedra mesmo. Uhum. Eu vou ter que moer muito cascalho. Eu vou ter que mexer com muita pedreira. Então, o que acontece? Eu já sei que o trabalho de gerar líderes é altamente cansativo. Garimpo, né? Garimpo. Entendeu? E não adianta eu querer encontrar diamantes sem disposição para quebrar pedra. Se eu me frustro com os pedregulhos, eu não vou encontrar o diamante. O diamante está lá no meio. Sim. Eu vou trabalhando, vou quebrando. Agora, não se ofenda, você que está me ouvindo, que o pastor está me chamando de pedregulho. Não, você decide. Sim. Se expor ao calor e à pressão. O que faz um pedregulho se tornar um diamante é calor e pressão. Se você foge da pressão e se você foge do calor, talvez você vai ser só um pedregulho. Sim. Tem pessoas que não aguentam com a pressão. O discipulado, né? E tem pessoas que não aguentam o calor. Sim. Né? A aprovação. Então elas não viram diamantes. Não é a gente que determina, a gente encontra. Sim. Mas o gerar o diamante é um processo de Deus. E ele faz isso com calor e pressão. Sim. Forja. Mas essa questão do pedregulho se tornar diamante, de se submeter ao discipulado, ela é um investimento muito complicado. Ela precisa de tempo, precisa de aguentar. E como que eu devo agir sobre Nesse processo, né? Nesse processo. Beleza, eu encontrei alguém, porque o pai falou, até o pai falou na Escola de Sabedoria, que aquilo que é precioso não está rolando.
Ah, isso é uma verdade dura. Ou seja, a gente não vai encontrar assim, ó, nossa, o irmão que Veio lidera pronto. louvor, o cara que lidera o próximo líder de louvor chegou na igreja, vem cá. A gente... A pessoa que pensa que chegou pronta, Nossa, ela eu acho que esse é o mais complicado. ela é o diagnóstico de que ela tem problema. Esse é o mais complicado. Porque... Ela vem e olha assim, uau, eu vou arrebentar aqui porque eu tô muito Sim. pronto. Sim. No outro O lugar pronto onde não eu tá tava, rolando. eu liderava, eu fazia, eu isso. Tá, mas irmão, por que tu saiu daquele lugar então? É. Sabe? Como que a gente lida com essa questão? Você saiu e o que te fez nos escolher? Sim. Como que a gente Né? lida? Como que a gente lida com aquele que acha que tá pronto e como que a gente transforma esse ruim em algo bom? O que acha que tá pronto já é um sinal de que ele não tá. Pronto. E a real para dar pra esse cara? Pronto. Aí é um problema. Porque aí começa a pressão. Sim. A maioria não aguenta a pressão Sim. de realidade. A pressão da realidade. Eu preciso jogar real pra e ele. para crescer precisa, mas tem um time, né? Compreender time, né? Entendeu? Porque a pessoa tem que... O calor, ele é gradativo. Uhum. Você não pode jogar a pessoa, você vai dar um choque térmico nela, né? O meu pastor, ele sempre dizia, ele era do sítio, então ele dizia assim, nunca tira os bichos tudo de uma vez só. Uhum. Vai tirando. Senão o bicho enfraquece e morre, né? Nunca tira aquele carrapato, né? O berne, nunca tira tudo de uma vez só. Vai tirando um pouco cada dia, porque senão tu mata o bicho e vai enfraquecer. Você vai tirando, né? Então você compreender esse timing da liderança e investir. Porque não se perde. A gente se frustra. E o que é frustração? Eu sempre digo, né? Que é o desalinhamento entre a expectativa e a realidade. Né? Jesus, ele não cria essa ilusão. Ele vai dizer assim, lide com muitos chamados, Sim. mas você vai encontrar poucos escolhidos. E mais uma vez, eu determino se eu quero ser escolhido. Chamado eu já fui. O que vai determinar se eu sou escolhido é a capacidade de pressão e de calor que eu sou capaz de suportar. Uhum. De frustrações. Então, você diz, pastor meu, mas tu tem uma estrutura de liderança, tu tem líderes. Cara, mas para ter esses eu trabalhei com centenas. Centenas de pessoas. Centenas passaram, eu ajudei, edifiquei. E eu tenho aqueles que Deus nos deu, né? E outros são bênçãos e são preciosos em outros lugares e aprenderam. Não é isso, né? Que Sim. não está comigo. Não é isso. Mas os que Deus me deu, estão aqui, eles são preciosos. Sim. Mas eu não posso, tipo, se eu quero ter 100, eu tenho que estar disposto a trabalhar com 1.000, com 10.000. E fazer com paixão, com amor, não desanimar, suportar a pressão, suportar o trabalho. E não criar uma expectativa falsa de que diamante se faz do dia para a noite. Entendeu? É tempo. Quanto mais suporta o calor e a pressão, mais então viram diamante. E precisa um monte, esse cascalho grandão assim, ele vai virar uma pedrinha, vai pressionando e crescendo, vai virar uma pedrinha pequenininha assim. Mas essa pedrinha vale mais do que toneladas de cascalho, no sentido da sua dureza. Sim. Qual é a característica mais linda? Nem é tanto a beleza da utilidade do diamante. Claro, ele é bonito, ele é lindo, mas o uso estratégico dele é pela sua dureza. Porque ele é tão duro que ele é capaz de riscar qualquer outro material, de marcar qualquer outra superfície. E diamantes têm isso. Eles adquirem a capacidade de marcar. Quer cortar um vidro? Qual é a ponta da caneta? É um diamante. Quer um equipamento de diamante. O disco da serra, né? Diamantado. Por quê? Porque ele é duro. Ele aguenta... Ele vai marcar. Ele aguentou pressão. Onde ele vai passar, ele vai deixar um legado. Ele vai marcar. É legitimidade, né? Legitimidade. Isso é construção de legitimidade. Tempo, calor e pressão. Alguém que aguentou muito no processo de preparação até ser refinado e se tornar uma ferramenta útil, vai conseguir aguentar a pressão de um trabalho bem feito, né? Sim. Então, depois de muito tempo de pressão e de calor e de preparação de um diamante, agora sim ele pode ser útil, né? Mas enquanto ele não passar pelo processo, ele não... Muitos líderes, quando rompem a rede, já de pequeno, eles não consertam a rede.
Porque eles não querem parar para consertar a rede. Eles querem continuar pescando. Sem parar para consertar a rede. A pesca é um ciclo diário. E aí eu acho que é algo importante. Mesmo com uma grande colheita, a estrutura espiritual tem que continuar sendo mantida. Sim. Porque senão eu começo a colocar líderes pela necessidade. E eu deixo a rede rasgada. Quem passar, eu coloco. Sim. E aí o que vai acontecer? Não tem critério. Vai furar. Vai sabotar toda a pescaria, toda a obra. Sim. Entendeu? Sim. Consertar a rede é diário. Consertar a rede, reaver. Eu acho que assim, um campo de valores claro, né? A gente levou muitos anos aqui na MFA para construir uma estrutura daquilo que é importante para nós. Fala de evangelismo, a gente tem uma visão clara do que é evangelismo para nós. Sim. Fala de missões, a gente tem uma visão clara do que é missões para nós. Fala de edificação, de líderes, nós temos uma visão clara, nós temos colunas, nós temos valores que regem a nossa edificação de líderes. Sim. A expansão, né? Nós temos um conjunto de valores que regem a nossa expansão. Nós não somos uma franquia, nós não somos um clube, nós somos uma igreja. Como é que a igreja expande? Então, está bem claro hoje, depois de 19 anos, né? Está claro a nossa rede, a nossa malha está bem costurada. Mas o tempo inteiro eu estou lidando com os rasgos. E é importante não deixar passar, né? Não. Tem que voltar. Vai comprometer a rede. Pode se perder a rede. Entendeu? A rede precisa ser consertada todo dia. Sim. E eu acho que daí o trabalho apostólico Sim. Se torna mais específico nesse aspecto. Né? Você já tem quem está fazendo. Mas o meu trabalho é olhar onde está acontecendo os buracos na rede. Ir lá e consertar. Opa. Manter a fidelidade. Aqui, entendeu? Manter a estrutura apostólica, os valores funcionando. O pai falou até mesmo sobre a função de João a respeito a função de João a respeito da postura dele, né? De sempre ensinar aquilo que é básico. Aquilo, mas eu discerni olhando para Efésios capítulo 4 ali, sobre a função dos dons que Jesus deu para a igreja, de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, dessa função de que nós temos uma grande entrada, mas o que faz a gente manter, o que faz a gente estruturar, crescer e gerar cada vez mais são esses 5 ministérios. São os mais importantes, né? De não ter a necessidade de trazer uma nova, incrível, não sei o que lá, revelação. É a velha confusão entre visão e estratégia. Sim. A estratégia é boa, mas ela tem prazo de validade. Sim. Eu até ministrando para algumas pessoas, eu falei sobre o ministério evangelístico. O ministério evangelístico é um reapaixonador da igreja, né? Ele tem a função de reafirmar aquilo que é básico. Queridos, mas o que a igreja diz? O evangelizador a gente chama de evangelista. Não, ele é um evangelizador. Evangelista, ele é um reafirmador. É um catalisador. Ele é um reafirmador daquilo que é básico na gente. Gente, vocês precisam lembrar da salvação. Vocês precisam lembrar do amor. Vocês precisam lembrar disso. Aquilo. Mas isso é uma pregação muito básica. Cara, é exatamente isso que a igreja O Reinhard precisa. Bonk falava isso, né? Eu sou um evangelista, eu prego o A, B, C. Sim. O X, Y, Z eu deixo para os meus irmãos mestres. Sim. Eu não o saiba. Sim. Mas é fundamento. É fundamento. O Hebreus capítulo 6 ali, né? Que é o rudimentos da doutrina de Cristo, aquilo que é básico, mas sem rudimentos. Não consegue fazer um trabalho bom. Tu pode ter as revelações. Pra tirar o fundamento, né? Não dá pra tirar. Fundamento é exatamente isso, é o que mantém de pé. Só que você tem que ficar, não pode ter, se você tá trabalhando redundantemente, né? Tendo que refazer fundamento. É manter, né? É manter um firme, né? Então, essa é a função do presbitério da igreja. Essa é a função do presbitério. De se manter uma doutrina fiel, de manter uma palavra fiel. Diga aí nos comentários se você gostaria que nós continuássemos sobre esse assunto. Porque, olha, nós não abordamos nem rasinho ainda 30% de tudo que dá para extrair dessa resenha aqui da nossa escola de sabedoria. Mas você vai deixar aqui no comentário
se você foi abençoado, se você tem perguntas, por favor, nos ajude a construir esse podcast, afinal, ele é para você, né? E nós voltamos no próximo capítulo, né? Dependendo do que você vai comunicar com a gente aqui, se você chegou até aqui, eu creio que você foi muito abençoado. Então, deixa aí no comentário e a gente vai continuar na próxima semana. Até mesmo se você fez anotações, revisita a ministração do Escola de Sabedoria do último mês de março e faça suas anotações. Tem muito mais assunto, tem muito mais coisas que podem ser faladas, podem ser extraídas. Eu tenho certeza que vai edificar muito a tua liderança. É escola de sabedoria mesmo. É para você sair não com conhecimento, mas com algo prático para a tua vida. Então, queridos, estamos chegando ao fim desse podcast. Eu tenho certeza que essa é a primeira parte apenas dessa resenha do Escola de Sabedoria. Tem muito mais assuntos, a gente ainda nem entrou totalmente naquilo que pode ser aprofundado, mas eu tenho certeza que nas próximas semanas também a gente vai estar sendo muito abençoado, muito mais sobre essa palavra. Amém? Vamos estar orando juntos e eu espero que você faça suas perguntas, não deixe passar a oportunidade. E compartilha com outros, E compartilha com outros. Muitos outros podem ser edificados. Transborda aí também. Amém? Vamos estar orando? Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa manhã, Pai, na Tua presença, Deus. Por esse momento, Senhor, de sabedoria, onde nós aprofundamos ainda mais a respeito da liderança, a respeito da Tua palavra, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que essa palavra, Senhor, ela dê fruto no nosso coração. Que nosso coração seja uma terra arada ao Senhor, para que possa receber a preciosa semente do Senhor e que ela dê frutos ainda maiores, Pai. Que essa palavra ela não fique restrita somente à nossa mente, Pai, mas que ela possa gerar frutos a outras mesas, a outros lugares, Pai, aonde o Senhor nos envia, aonde o Senhor nos coloca, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor, que esse alcance possa ser expandido ainda maior, que nós possamos, Senhor, ser edificados cada vez mais pela Tua preciosa palavra. E como líderes, Senhor, nós nos preocupemos tanto com as estruturas, como também, Senhor, com aqueles que estão chegando, Pai. Obrigado, nós sabemos que é o desejo do Senhor, almas e mais almas, Senhor. Por isso nós pedimos, Senhor, prepara-nos para almas e mais almas, Senhor. Líderes e mais líderes, estruturas e mais estruturas, pessoas e mais pessoas, Pai. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, querido. E assim nós vamos nos despedindo dessa edição do podcast. Muito obrigado pela tua audiência, pela tua presença aqui com a gente. Lembrando que a nossa Escola de Sabedoria, aqui na MFA sede, acontece sempre na segunda-feira de todos os meses. Então você é nosso convidado também para presencialmente participar da Escola de Sabedoria ou em alguma outra que você vai ver aí na nossa agenda, adicionando o @MFA sede nas tuas redes sociais, @Leandro Jeffini, @Lucas Jeffini, @Emerson P. Vai botando nossos arroba aí e você vai encontrar tudo que está acontecendo nas nossas MFAs e você vai ser profundamente abençoado. E nós vamos ficando aqui. É isso aí. Fique com Deus, Deus abençoe, tenha um final de semana ou um dia maravilhoso quando você estiver ouvindo. Que a glória de Deus abençoe a tua casa. Deus abençoe, queridos. Obrigado por estar aqui conosco nessa manhã. E eu vou me despedindo também. E até mais. Espero por você na próxima semana para a gente estar acrescentando cada vez mais da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe.